Boa noite a todos e todas. Estamos aqui com mais um Café IR, né? Aqui com o pesquisador René Keller, né? Boa tarde, boa noite já, né, René? Ainda está o sol aqui, mas dizem que 6 horas já é boa noite, né? Tem esse problema, né? Se é boa tarde ou boa noite. Mas fica os dois, boa tarde e boa noite, René. Tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo, Paulo? Tudo certo. Deixa eu só te apresentar para você poder já dar a largada aí na sua fala, né, sobre a sua tese, que foi defendida ano passado. Né? Então, o René ele é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, né, doutor em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né, bacharel e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, né, e advogado. Né? E a tese do René, que a gente já anunciou aqui, que o tema é bastante interessante, tem a ver com uma linha que a gente está desenvolvendo aqui dentro do IERJ, de discutir a cidade, mas discutir principalmente as regiões de periferia, ou as periferias, né, da cidade. Periferias, favelas, a gente coloca sempre o conceito de periferia como um conceito mais geral, né? Mas aqui a tese dele é favela, direito e capitalismo, né? A dialética... Opa, peraí que apagou aqui. Eu estou aqui com o celular. Peço desculpa, pronto. A dialética da negação e repressão estatal no complexo do Alemão. Tema super interessante aí, tem muito a ver com o que a gente está vendo hoje, avanço de milícia, tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Estamos num ambiente eleitoral agora, pouca gente fala sobre isso, né? Vejo poucas candidaturas tocando nesse assunto, que é um assunto muito delicado, e é um assunto que a gente costuma falar o seguinte, é um assunto que pertence a esse Rio de Janeiro mais complexo, que não é aquele Rio de Janeiro só do calçadão de Copacabana, da Zona Sul, Rio de Janeiro do cartão postal. Né? Existe uma outra cidade, né? Ou outras cidades. E o René vai discutir um pouco isso com a gente hoje. Então, novamente aí, René, passo a palavra para você. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Agradeço inicialmente o espaço, né? É um privilégio, primeiro, tê-lo conhecido. É a primeira oportunidade que nos falamos, ainda que virtualmente. E é um espaço, acho, importante para nós fazermos um debate, né? Vai ser muito mais uma conversa, um tom informal, para a gente poder conversar um pouco sobre a tese que foi defendida ano passado, que, como tu mesmo mencionaste, é uma tese que foi defendida no direito. E é curioso porque até eu fiz uma pesquisa como, digamos assim, ponto de partida, porque toda a produção do conhecimento pressupõe que algo já foi construído anteriormente. Então, quando eu elaborei a tese, eu busquei inicialmente localizar dentro da UERJ quais teses haviam sido defendidas no programa de doutorado em relação à favela, até para saber a produção, a orientação e qual era a linha teórica que era desenvolvida. Bom, para minha surpresa, no Banco Nacional de Teses, a UERJ, o programa da UERJ, que é um programa, né, do direito da UERJ, não havia nenhuma tese sobre favela no programa. Isso é um dado extremamente estarrecedor, não só por ser um programa relativamente antigo, um programa relativamente também bem conceituado, e também porque a UERJ se situa ali numa área bem contígua a uma favela, ou seja, um acadêmico do direito que for à janela vai visualizar essa contradição que é íncita à cidade do Rio de Janeiro. E para o meu espanto, né, não havia nenhuma tese. E, bom, como eu sou de Porto Alegre, e eu me desloquei até o Rio de Janeiro para poder fazer essa complementação na formação, eu achei que seria interessante buscar um objeto que fosse afeito à cidade do Rio de Janeiro. Né? Por quê? Primeiro, não haveria, acho que, sentido, né, fazer um deslocamento territorial de Porto Alegre para o Rio de Janeiro para estudar algo que fosse, digamos assim, afeito ao próprio Rio Grande do Sul, alguma contradição local. E a favela, acho que não há como conhecer, visitar o Rio de Janeiro sem se deparar com essa contradição. Outras cidades, como Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que tu pode transitar por diversas vias sem localizar visualmente a contradição que representa a favela. No Rio de Janeiro, isso me parece improvável ou impossível. Né? E levando em consideração também uma perspectiva teórico-metodológica, eu me via na iminência de discutir algum assunto, algum tema que, de algum modo, tocasse a formação numa perspectiva crítica,
numa perspectiva de formação que tem uma base marxista, né? Então, a favela me pareceu um objeto não só que cabia, digamos assim, instigante, mas tem pouquíssima produção na área do direito. Claro que a sociologia, serviço social, a própria história, são áreas do conhecimento que desenvolvem aí sim, com mais densidade, o próprio IESP, né? Eu tive que fazer algumas disciplinas no IESP, que é as Ciências Sociais vinculada à UERJ, porque na própria formação do direito isso não é bem trabalhado, digamos assim. Bom, o objeto da tese era, na verdade, se desdobra em dois. Primeiro era compreender qual a percepção do fenômeno jurídico para quem está num espaço de favela, no território de favela. Esse era um primeiro problema. O segundo, em especial, no Complexo do Alemão, porque o Complexo do Alemão tem uma peculiaridade em relação aos demais bairros. Formalmente, o Complexo do Alemão é um bairro na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem uma peculiaridade porque não só foi alvo de operações midiáticas que foram muito conhecidas, né? Teve uma instauração também das UPPs, né? De forma bem duvidosa ou violenta, mas hoje é um território que é dividido. Parte pertence ao tráfico e parte pertence formalmente ao PP. Então, eu elegi justamente duas favelas contíguas, que é o Morro do Alemão e Nova Brasília, para desenvolver a pesquisa de campo, a pesquisa empírica. Essa pesquisa consistia basicamente em fazer entrevista com moradores com maior ou menor grau de informalidade, levando em consideração que é muito difícil fazer a abordagem de um morador, se apresentar como se fosse um pesquisador e querer entrevistá-lo e fazer, eventualmente, gravação ou coisa parecida. Isso é possível fazer com membros de ONG, né, pessoal que tem uma organização local, porque, claro, eles já estão habituados a receberem pesquisadores. Inclusive, há uma crítica, há uma ojeriza muito grande aos pesquisadores, justamente porque muitos se deslocam até o território da favela, justamente para a obtenção de um título, e não há nenhum retorno. Então, essa é uma cautela que eu tomei, né? Embora eu não tenha passado um ano, não tenha depositado formalmente a tese, já foi aprovado todos os trâmites, eu tenho só que encaminhar a burocracia formal, encaminhar uma cópia para todas as pessoas que eu entrevistei, inclusive as ONGs das quais eu estive presente na ocasião, né? A pesquisa empírica, ela consistiu basicamente em visitas pontuais a uma ONG em específico, né, que está habituada a receber pesquisadores. Também permaneci por um tempo em uma casa, e aí sim tinha conversas informais, porque há uma dificuldade muito grande de se fazer entrevistas, principalmente num local de favela. Digamos assim, a forma como melhor fluiu uma entrevista, eu tinha, digamos assim, perguntas semi-estruturadas, e eu comprei uma prancheta, e eu fui na entrada da grota, que fica contígua ao Morro do Alemão, aí sim, para visivelmente eu ser identificado como pesquisador, e aí, claro, eu parava as pessoas na rua, num horário que não fosse de trânsito de trabalhadores, claro que as pessoas não poderiam parar, eventualmente, e, claro, aí fazia as perguntas, e a partir daí, isso que é interessante. A minha ideia, quando fazia pesquisa empírica, não era eu ter um conhecimento teórico e tentar impor esse conhecimento teórico para a realidade, mas tentar entender como o empírico, como o dado empírico poderia servir de algum modo para eu poder fazer a elaboração de categorias teóricas em específico e, claro, trazendo o arcabouço teórico do que nós temos dentro de uma tradição crítica, especificamente do marxismo. Eu acho que nós temos dois problemas, ao menos dois problemas, para quem se avoca de uma perspectiva crítica do marxismo. A primeira delas, o primeiro grande problema que eu vejo, é a mobilização de categorias eminentemente em abstrato. Ou seja, muitas vezes se perde muito fôlego acadêmico tentando explicar categorias teóricas, fazendo cotejo entre autores, e muitas vezes essas categorias não chegam na realidade, ou elas se aproximam de um modo muito distante, ou muito abstrato da realidade. Não tem um movimento do que nós chegamos a chamar de concreto. E eu tentei fazer, justamente seguindo a teoria, a tradição crítica do marxismo, se aproximando das pessoas, fazendo entrevistas, a partir dessas entrevistas, formular a compreensão que essas pessoas tinham do fenômeno jurídico, do direito. Então, quando eu falo, por exemplo, no título da tese, e dialética de negação e repressão estatal, era a forma pela qual os moradores projetavam o fenômeno jurídico.
Negação é o que eu chamo de Estado regular, a negação é o que é demandado do Estado, ou seja, é demandado que se houvesse uma saúde, um determinado padrão, o ensino de determinada forma, né? Mas o que aparece efetivamente é a repressão. O que chega efetivamente na favela, especificamente no Complexo do Alemão, de forma mais visível, é a repressão. E isso é algo que qualquer pesquisador que vai a campo, claro, o morador então nem se fala porque é o cotidiano, os policiais que estão alocados, eles não têm nenhum tipo, não fazem questão de ter nenhum tipo de relação com os moradores. Pelo contrário, os relatos são estarrecedores, é muito habitual subir ou descer a Avenida Central do Morro do Alemão, um carro de polícia, porque hoje em dia o teleférico serve de base da UPP, então o carro da polícia transita até toda a viela da Avenida Central até chegar na base do teleférico, e eles simplesmente apontarem fuzil para a cara dos moradores só por deleite, por regozijo, por algo aleatório. Isso seria inimaginável de acontecer num bairro da Zona Sul, por exemplo. Então, digamos assim, o problema de pesquisa ele vai aparecendo à medida que o dado empírico vai trazendo facetas da realidade que despontam, que demonstram que o direito não é aplicado da mesma forma, com a mesma regularidade em toda a cidade. Bom, se existe um formalismo de uma tradição burguesa, liberal, de que o direito, né, é em tese igual, todos são iguais perante a lei, bom, isso é desconstruído, não evidentemente sobre a ótica jurídica, não vai ser no direito que nós vamos encontrar a desconstrução desse postulado, senão na própria realidade. Então, a pesquisa empírica, ela serviu como dado, né, dado imediato de acesso à realidade, que permitiu não só a construção do objeto, mas, evidentemente, entender como que as categorias teóricas elas devem partir de algo concreto, do real, e que expressam uma contradição. Né? E essa contradição, evidentemente, quando se estuda a favela, bom, ela é perpassada pelo menos por 3 grandes contradições, que depois, se houver tempo, também eu posso, de repente, trazer, mas pelo menos um critério racial, um critério de classe e uma questão de território. Né? Então, a tese, digamos assim, para avançar para o final, a tese que eu defendia é a existência de como se fosse um direito anacrônico. Não se trata de um atraso temporal. Quando eu falo em anacronismo, não se trata de uma temporalidade diversa do direito. Não, essa é a própria temporalidade do direito atual para o espaço da favela. Né? Ou seja, é curioso, porque, claro, a gente tem que fazer o estudo do Complexo do Alemão. Ele é difícil porque, evidentemente, há pouco tempo, as ciências sociais, principalmente, se debruça sobre o tema favela, então tem pouco material, mas há um esforço, ao menos nos últimos 10 anos, em fazer um resgate da história local. Isso foi, principalmente a partir da história oral, se conseguiu dos moradores mais antigos reconstruir não só a identidade espacial, territorial, arquitetônica, né, mas a história de vivência dos moradores. Então, hoje em dia, ao menos no Complexo do Alemão, se tem a sua história, digamos assim, mais ou menos bem delineada. Né? Então, se consegue, digamos assim, compreender, e olha que curioso, uma localidade que tem mais ou menos 100 anos, e não tem estudo aprofundado, então é sempre uma dificuldade de acesso. Né? Bom, como eu estava falando, esse anacronismo, que eu chamo de direito anacrônico, ele corresponde digamos assim, a uma necessidade de afirmação do espaço em que a classe dominante, de algum modo, quer que os favelados tenham em relação à cidade. É curioso que teve um militar alemão que ele serviu como fonte de pesquisa, que era o Karl Schließhorst, que ele era um mercenário alemão, que ele visitou o Rio de Janeiro entre 1825 e 1826. E é um dos poucos relatos da cidade do Rio de Janeiro, a época da escravidão, com detalhes. Né? Era um estudo como se fosse uma antropologia sem método, né? Era um relato de viajante. E ele falava que, por exemplo, para poder diferenciar um escravo liberto de um escravo não liberto à época, bastava olhar para os pés, porque não era autorizado ao escravo utilização de sapatos. Né? E aí, claro, o escravo liberto, em tese, já poderia utilizar o sapato. Inclusive, após o término da escravidão, é curioso que muitos alforriados, né, compravam sapatos e não se habituavam a utilizar, acabavam colocando ele no ombro, né, mas era um signo da liberdade.
Bom, assim como não era autorizado à época utilização de sapato, hoje o direito serve para demarcar que essas pessoas continuam, de algum modo, não sendo bem vistas à luz de uma cidade que se tem como ideal, uma cidade que se tem como regular. Ou seja, a favela é sempre associada a um antro de criminalidade, a um espaço em que há um potencial surgimento de marginais, é um espaço em que há um amplo desenvolvimento do tráfico de drogas. Então, o que acontece? Uma das formas de se manter a subalternidade do território e se permitir que naquele território se possa fazer algo diverso é não reconhecer o mesmo direito. Ou seja, é não reconhecer o favelado como alguém que seja digno de ter o mesmo direito de que um morador de um bairro central, de um bairro de classe média ou de um bairro da elite carioca. Isso, é nesse sentido que eu faço a defesa de um direito anacrônico. Não é claro que há um elemento de resquício histórico, mas está na própria dinâmica da temporalidade atual do direito. Se antes não era permitido sapato, hoje não é permitido direito. Então, se antes havia a negação da condição de pessoa, bom, nós somos obrigados a reconhecer a condição de pessoa, no entanto, nós temos que afirmar essa subalternidade social. E essa afirmação da subalternidade, ela se dá também, evidentemente, por um critério histórico que tem um componente racial. Parece impossível dissociar não só a formação do território favela, né, mas a própria constituição da cidade do Rio de Janeiro de um critério racial que é uma herança, sim, de uma sociedade escravocrata. Isso não significa que o racismo que está hoje presente na cidade do Rio de Janeiro, e especificamente no território da favela, seja meramente uma herança da escravidão. Não, ele passa a ter uma dinâmica própria no funcionamento do capitalismo. A raça, ela serve como um critério de afirmação da subalternidade social. Eu acho que é esse o grande ponto. Quando se fala numa dicotomia ou num suposto duelo entre raça e classe, a classe, evidentemente, que tem uma homogeneização, ou seja, todos são vendedores da força de trabalho. No entanto, a raça serve como um agravante, uma condicionante de afirmação de subalternidade social. Por isso, quando se fala que, por exemplo, o capitalismo instaurou uma forma de dominação impessoal, ou seja, o capital, através da classe dominante, seria, digamos assim, quem governa a sociedade de uma forma hierárquica, então por isso que a dominação seria impessoal, não é pessoal, eu não preciso me sujeitar a um dono, uma pessoa pode vender sua força de trabalho um dia para uma loja, outro dia para outra loja, não existe algo que o prenda, enquanto na escravidão nós teríamos uma dominação pessoal, porque teria uma sujeição direta em relação ao senhor, me parece que quando se estuda a questão racial no território da favela, não houve uma ruptura em relação à dominação pessoal. Porque os postos de trabalho que são ocupados na cidade do Rio de Janeiro, principalmente em lares da Zona Sul, são, não, mais das vezes, inclusive com uniformes, são utilizados por pessoas negras. Ou seja, essa dominação pessoal, ela continua muito forte. É como se fosse uma dominação, no mínimo, híbrida. Nós temos uma dominação impessoal, porque, em tese, a força de trabalho é comprada, mas não é comprada de forma aleatória. Nós temos pessoas que vendem a sua força de trabalho por um valor mais barato. E esse valor mais barato, evidentemente, é provindo da favela. Então, é uma relação contraditória. Ao mesmo tempo que não existe cidade, isso foi uma fala de um morador, não existe cidade se não houver favelado, porque os principais postos de trabalho que movimentam a cidade são ocupados por favelados. Eles só têm utilidade serventia à medida que estão trabalhando, à medida que sua força de trabalho pode ser de um valor mais baixo. Serve apenas para isso. A partir do momento em que o favelado pretende, por exemplo, a ocupação de um espaço que, em tese, não é devido a ele, como, digamos assim, querer ocupar as praias da Zona Sul durante um final de semana, isso não vai ser permitido, não vai ser autorizado, porque daí já escapa do que seria a sua localidade. Então tem uma relação ambígua, contraditória, em que ao mesmo tempo que a cidade toda é edificada com a mão de obra favelada, é um espaço que quer ora ser extinto, ora ser objeto de intervenção, né? E até é interessante porque eu elegi como, digamos assim, ponto de partida da tese, fazer um caminho do golpe, né? Faço uma defesa, não porque tocava diretamente ao objeto, mas porque o momento histórico
assim, eu imaginava que assim demandava que fosse exposto o que ocorria naquele momento. E mesmo assim, o golpe também chega na favela. Ou seja, Michel Temer, né, o golpista, ele, a fim de tentar melhorar sua popularidade, faz uma intervenção, a primeira intervenção federal na Constituição de 88, casualmente na cidade do Rio de Janeiro. Né? E as pesquisas mostram que há um apoio popular à intervenção. Ou seja, não há uma alteração drástica do modo pelo qual a favela é enxergado, é visto em relação aos moradores dos bairros considerados, né, regulares. E só para fazer um breve parêntese em relação à intervenção, a intervenção foi a toque de caixa, né? Nomeou um interventor que nem sabia que ia ser interventor, tomou de surpresa, não tinha um plano de intervenção, que também foi elaborado às pressas, e depois saiu a notícia de que a intervenção tinha cumprido as metas, né? Metas em relação à diminuição de roubo de furto, em relação ao homicídio, etc. Diversas metas tinham sido cumpridas. Só que tem um detalhe, o relatório da intervenção, o plano de intervenção, não tinha metas pré-estabelecidas. Não havia meta. Então, como que foi cumprida a meta se não havia meta? Bom, começaram a fazer pesquisas, como é feito já, na verdade, dados oficiais, em relação ao que foi diminuído. Quando eles souberam o que tinha efetivamente diminuído, eles fizeram uma segunda versão do plano de intervenção com metas. Ou seja, quando eles elaboraram o segundo plano de intervenção, já tinha o dado. Então, quando elaboraram o segundo plano de intervenção, eles disseram que bateram as metas, porque as metas foram estabelecidas depois que já tinham os dados. Olha a falácia que é a intervenção se dizer que algo é cumprido, quando, na verdade, é estabelecido depois, né? Então, em síntese, né, a pesquisa, já porque está fechando mais ou menos 20 minutos, só para encerrar, a tese que eu defendia buscava compreender como que o fenômeno jurídico, como que o direito formal, o direito provido da ordem estatal, ele era percebido e, ao mesmo tempo, como ele se apresentava a partir de dinâmicas próprias. Ou seja, como se houvesse uma barreira socioespacial de aplicação. Até aqui vai o direito regular, a partir deste momento a gente pode violar, né? Então, a partir, claro, de 3 elementos que conformaram, digamos assim, o que eu chamei de injustiça material na tese, que é a questão de raça, classe e território. Território, evidentemente, tem uma funcionalidade tão central como raça e classe, que eu já falei brevemente, porque a favela, isso me parece, é um dado também que emerge na tese, no começo, é a subjetividade que molda o território. Como assim a subjetividade que molda o território? A favela, ela é mal vista, passa a ser mal vista à medida que é edificada, porque é ocupada por pessoas que são negras, são pessoas pobres, que constroem moradia de forma, em tese, né, irregular. Então, a pecha, digamos assim, que fica sobre o território é por conta da subjetividade que lá se aloca. Isso se inverte no decurso da história. Hoje em dia, é o território que passa a gravar a pessoa. O favelado, ele é identificado como favelado em qualquer local da cidade. Então, ele vai ser, a violação de direito não vai acontecer única e exclusivamente na favela. Se ele for identificado como favelado fora da favela, vai atrair o que eu chamei na tese de estado territorial, ou seja, esse braço do Estado que permite a violação de direitos, né, como forma de afirmação da subalternidade. Se ele for identificado como favelado fora da favela, ele vai atrair um tipo de Estado. Por quê? O território passa a gravar a subjetividade. Né? E isso é uma das contradições que mobilizam o tema. E, claro, né, um tema instigante, complexo. A exposição se atendo mais ou menos aos 20 minutos, evidentemente que está bem genérica, né, mas eu acho que para nós iniciarmos a discussão, a conversa, eu acho que talvez sejam as linhas centrais. Né? Restaurando aqui o meu som. Pode deixar até o seu aberto, que é fazer uma breve colocação aqui para a gente poder puxar o debate. Eu vi que você, assim, pelo menos aparentemente, vai muito por uma antropologia, né? Assim, você fez o trabalho de campo, né? O seu trabalho é em direito, obviamente, aqui está bem claro isso,
mas eu vejo isso muito por uma antropologia. Eu queria que você falasse um pouco nisso, que você analisou, me parece, um tipo social favelado, e a partir disso, como é que o Estado age sobre essas pessoas, né? E é uma coisa que a gente vê muito trabalhado hoje, né? A ideia do corpo, né? O favelado tem direito ao seu corpo, né? E acrescentando mais ainda, quando você fala em território, a casa, que é uma coisa inviolável, que está lá na Constituição, né? Dentro da favela isso não funciona, né? O Estado chega, né? Se a pessoa que mora lá não conhece minimamente seus direitos, vai chegar sem mandado, vai chegar, enfim, né? Vai chegar com o pé na porta. Né? Eu sempre lembro daquelas imagens do filme Tropa de Elite, que não foi o primeiro nem o único a retratar esse tipo de coisa. Tem outros documentários, vários documentários que trazem isso. Quer dizer, você viola uma série de direitos, o direito ao corpo, isso eu estou falando já da agressão policial, a maneira como é tratado, o próprio traficante também, que está ali dentro daquela comunidade, exercendo o papel de Estado também, né? Ele exerce uma série de papéis, né, de questões que o Estado era para cumprir, quem acaba cumprindo é o tráfico, quer queira ou não, eles fazem isso. Né? Então, nesse sentido, assim, essa minha colocação, a questão do corpo e buscando a coisa do território é a casa. Quer dizer, como é que fica o direito dentro disso? Como é que fica o Estado dentro disso? Né? Aí, se você quiser fazer um comentário sobre isso e já puxar mais alguma questão da sua tese. Então, o direito, como eu digo, como formação, como produção do conhecimento, produz muito pouco conhecimento. Não só pelo ensino jurídico, que evidentemente mais deforma e conforma a uma realidade, ou seja, conforma as pessoas a aceitarem a realidade, ou muitas vezes eminentemente fazem com que as pessoas compreendam a legislação, compreendam o entendimento de desembargadores, de ministros. Então, a formação jurídica ela é péssima. Fazer estudo empírico no direito é uma dificuldade abissal por vários motivos. Primeiro, nós não somos treinados para tanto. Não existe na metodologia do ensino jurídico a pesquisa empírica. Então, claro, eu sou devedor, sou tributário da formação que eu tive com o professor Enzo Belo, que eu imagino que o professor Paulo o conheça, porque ele é um incentivador, né, da pesquisa empírica no direito. E, claro, o meu próprio orientador, o Falbo, na UERJ, também orienta diversas pesquisas empíricas. Só que isso é a exceção. Então, digamos, nós temos uma graduação de 5 anos, um mestrado de 2 anos, que dificilmente se consegue desenvolver uma pesquisa empírica, ao menos de fôlego, e no doutorado é onde se tenta suprir, inclusive, uma lacuna de formação. Então, por isso, quando tu mencionaste, por exemplo, é uma pesquisa antropológica, a leitura não permite que eu possa afirmar que, claro que é um estudo antropológico, mas o instrumental teórico, não. Né? Havia, claro, uma preocupação metodológica, com leituras, inclusive, de antropólogos, mas era um estudo empírico ordenado, basicamente, por, digamos assim, quase que por convicção e por categorias teóricas que demandavam que nós fôssemos a campo por uma perspectiva eminentemente crítica, na verdade. É uma perspectiva de construção do conhecimento. Nós temos que nos aproximarmos da realidade para entender essa realidade, e o fenômeno jurídico não pode ser compreendido senão como um produto das contradições que estão na realidade, de algum modo, postas, né? Bom, em relação ao uso do corpo, digamos assim, há uma questão de orientação teórica que há uma aproximação e não há ao mesmo tempo. Acho que um autor que é muito trabalhado quando se fala em favela, principalmente no direito, é o Agamben, né? Que é um filósofo italiano muito conhecido e se utiliza principalmente a categoria de estado de exceção, uma leitura, claro, do Agamben muito próxima a Foucault, e eu acho que o nosso objetivo aqui não é fazer divagação teórica, então é só uma, digamos assim, um ponto, né? Digamos assim, só para pontuar mesmo. E a leitura agambiana, eu acho que é insuficiente, se não incompleta, para entender a dinâmica do fenômeno jurídico. Por quê? Se utiliza muito a categoria de estado de exceção. Então, quem mora na favela vive um estado de exceção. Bom, tal qual
Agamben formula a perspectiva de estado de exceção, pressupunha que, em tese, haveria um estado de direito antecessor. Isso nunca existiu. Isso nunca se consolidou no Brasil. O tratamento que foi dado à favela e ao favelado, desde a sua constituição histórica, jamais houve o reconhecimento pleno como sujeito de direito. Então não se trata de um estado de exceção, porque não é exceção, é a regra. E não é uma regra que é transmutada da exceção. Não, essa sempre foi a regra. O direito ele não pode ser compreendido como um critério eminentemente abstrato, como baliza da realidade. Isso é uma visão formalista, uma visão idealista do direito. Se nunca foi reconhecido o direito aos favelados, o direito, digamos assim, aos direitos sociais, saúde, educação, sequer o direito à inviolabilidade do lar, que é um direito constitucional, então o Estado de Direito nunca foi assentado do mesmo modo para o favelado. As pessoas podem até objetar, tá, mas quem não é favelado nem sempre também tem assegurado todos os seus direitos. É verdade, mas eu nunca vi notícia que na Zona Sul do Rio de Janeiro bateram na porta a qualquer momento para invadir, para fazer vistoria. Então, eu acho que existe um tratamento diverso. Até é curioso ter mencionado especificamente sobre a casa, porque eu tinha marcado com uma artista plástica local, que também de uma ONG, que ela é muito conhecida no Alemão, para a gente conversar, etc. E a gente marcou uma localidade na Avenida Central, lá no Morro do Alemão mesmo. Depois até foi remarcado para Nova Brasília, mas era lá. Enquanto eu aguardava, que ela estava atrasada, até porque no Rio de Janeiro acho que é hábito não cumprir o horário, né? Eu acho que se alguém chega num compromisso no horário, eu vou estranhar muito, né? As pessoas chegam meia hora, não é nem considerado atraso, eu acho. Meia hora é pontualidade. Então eu chegava no horário, mas as pessoas não chegavam. Nesse meio tempo que essa pessoa que eu ia conversar não chegou, é bem onde havia uma creche, saiu uma pessoa apavorada da creche, porque uma vizinha tinha ligado que a polícia invadiu a sua casa, tinha quebrado o portão, arrombado a porta, e ela, claro, sob a alegação de que havia droga dentro da casa, na verdade, possivelmente era para furtar algum objeto ou coisa parecida. E ela estava apavorada, ela trabalhava na creche, o marido não estava, ela tentava ligar para o marido, e a preocupação dela, na verdade, única era com o cachorro que ia fugir, porque se deixasse um portão aberto, o cachorro ia fugir, etc. E a casa, evidentemente, bom, a vizinha podia guarnecer, né, coisa parecida. Mas você vê, isso é um relato de uma pessoa que eu não sou morador, eu estou lá esperando uma entrevistada e isso acontece. Não é uma notícia que vai se escutar num bairro de classe média, né, ou num bairro da elite. Ou seja, há uma relação diversa no fenômeno jurídico. E essa relação entre tráfico e morador é uma relação também conflituosa. Isso fazia parte das entrevistas, embora no corpo da tese talvez eu não tenha abordado com vagar. Eu fazia questão de perguntar se as pessoas preferiam viver sob o domínio do tráfico ou o domínio da OPP. A resposta quase sempre era que nenhum dos dois, né? A pessoa gostaria que não houvesse tráfico, mas que também não houvesse a intervenção do Estado tal qual ela existe hoje. Mas se elas fossem optar, elas majoritariamente, salvo uma pessoa que era evangélica, majoritariamente as pessoas falavam, eu prefiro tráfico. Tráfico, bom, é só eu ter a cautela, alguns falavam, é difícil esquivar, mas é só ter a cautela de, em tese, a pessoa, né, não entrar para o tráfico, etc., que ele consegue levar a sua vida com pretensa normalidade. Ele pode entrar, sair da favela, não vai ser esculachado na maior parte das vezes, vai ter aquela relação, às vezes um conhece o outro, de amizade distante, não vai ser perturbado na sua rotina. O mesmo não acontece quando tem a presença da polícia. Então, a rotina com a presença da polícia, com tem intervenção, aí sim a rotina é drasticamente alterada, porque a forma como a intervenção militar chega na favela, e essa intervenção é constante, com diversas operações, faz com que o morador prefira, né, se, infelizmente, por uma escolha, por uma tragédia do destino, prefere morar sob o domínio do tráfico, e lá é majoritariamente o Comando Vermelho, né, ainda continua sendo talvez um dos principais QG do Comando Vermelho, prefere morar com o domínio do tráfico do que com o domínio da UPP. Por essa questão, o tráfico eventualmente pode até entrar na casa de um morador, mas não vai ser a rotina, não vai ser o hábito. É diferente do modus operandi das forças de agentes de segurança, que aí sim, né? É curioso que até um que coordenou uma da operação, a maior operação militar do Complexo do Alemão, ele falou, o general, na verdade, o secretário de segurança na época, o Beltrame, falou,
houve relatos que teve espólio de guerra, ou seja, a própria percepção é que é uma guerra, e espólio de guerra, ou seja, que as pessoas que interviram subtraíram itens, né, cometeram coisas que talvez considerados desvios, né, mas a gente sabe que isso não é um desvio, isso é a regra, né? Então é mais ou menos nessa linha. Até puxando isso que você falou no final, eu vi essa entrevista, essa fala do Beltrame, e tem, assim, chegou-se a proibir que os policiais subissem de mochila, né, quando estavam ocupando, subissem de mochila, para não ter exatamente essa questão, né, de apreender, entre aspas, para si mesmo, né? Enfim, dizem que tinha barra de ouro, cordões de ouro, enfim, muita coisa, incluindo armas também, né? Inclusive, acho que foi iniciativa do comandante da PM que estava à frente de usar tinta prateada para pintar as armas para que não fossem negociadas no mercado. Então, aí já pegando esse gancho, né, é bastante interessante essa questão do modo como a polícia chega na comunidade, né? O traficante não é nem um santo, mas o traficante, quer queira ou não, é uma pessoa que está ali dentro, né? Que normalmente nascido, criado, às vezes vem gente de fora e eles reclamam muito disso. Em São Gonçalo, eu tenho relatos de comunidade de São Gonçalo, que quando teve essa questão do alemão, então explodiu de traficantes vindo para São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, enfim. E os que chegaram a São Gonçalo, como eles eram de fora, eles expulsaram as pessoas de dentro do tráfico de determinada comunidade e começaram a impor um outro sistema, né? E aí é nisso que eu queria colocar. Você chegou a ver isso, assim, a existência de fato de uma espécie de Estado mesmo constituído ali no alemão pelo tráfico? Então, você chegou a registrar isso nas suas entrevistas? O tráfico, por exemplo, resolvendo questões de briga de casal ou questões de dívida, por exemplo, que eu já vi relato disso, de um homem espanca a esposa, o tráfico vai lá, não é a maneira correta, faz um tribunal e punem a pessoa. Ou, por exemplo, crianças, adolescentes, enfim, cometendo furtos dentro da comunidade, eles pegavam essas crianças, adolescentes e puniam. Quer dizer, um tribunal do tráfico, né? Não sei se isso ainda existe, como é que é, mas a gente sempre vê alguns relatos sobre isso. Eu queria saber que se no corpo das suas entrevistas alguém chegou a falar nisso, nessa constituição de um poder que todo mundo fala em poder paralelo, mas como é que funciona isso de fato? Quando a gente pega as milícias, a gente vê o modo de operar das milícias, que é mais complexo, a gente vê de fato uma série de questões que estão colocadas ali. Mas algumas das coisas até que as milícias fazem, tradicionalmente, pelo menos a gente ouve isso, né? Estou falando que é questão de orelhada mesmo, conforme você falou. Tem pouco trabalho de campo sobre isso. Então, saber de fato o que as pessoas passam, a gente sabe via ONG, ou uma tese como a sua, por exemplo, a gente fica sabendo, mas normalmente é via ONG, via conversas de amigos, pessoas que militam em determinadas áreas sociais, né, enfim, de pastorais, por exemplo, né, que relatam determinadas coisas que a gente percebe o tráfico agindo como se fosse uma espécie mesmo de Estado constituído. Então, essa colocação nesse sentido, você chegou a perceber isso nas entrevistas? Então, tráfico é um assunto muito delicado para conversar. Tinha uma pesquisadora que, evidentemente, uma entrevistada que, evidentemente, eu não vou falar o nome dela, né, por questão de sigilo, que ela, digamos assim, se sentia muito à vontade para falar esses assuntos e eu acho que ela gostava de falar. Eu acho que ela até tinha, talvez, uma questão um pouco de sei, mas ela tinha uma desinibição acentuada para falar desses assuntos e como ela é muito conhecida lá, ela, digamos assim, sabia que ela não ia ser tocada, né? Então ela falava assim que a volta e meia ela intervia em assuntos, principalmente quando queriam matar alguém. Ela fez um relato, por exemplo, lá eles não vendem crack, né? Uma droga que não é vendida pela questão de potencial ofensivo sobre o usuário mesmo. Só que há usuários que eventualmente compram crack em outros morros e começam a incomodar no alemão. Bom, aí o tráfico, né, vai tomar a sua ação, digamos assim. E
daí ela falava que ela era chamada a intervir outras pessoas para que não, né, para que liberassem, para que não matassem, etc. E não, a gente também não pode, claro, é uma contradição, porque a favela, pela forma como ela é constituída, é vista, enxergada, atravessada por essas contradições de raça, classe, etc., faz com que as pessoas, o tráfico seja, querendo ou não, uma forma de sobrevivência, ao mesmo tempo que a gente não pode romantizar e imaginar que, né, não é algo também, digamos assim, mas é uma maravilha. Não, não é. Nova Brasília, por exemplo, né, o tráfico lá ele é constituído basicamente por menores, mas crianças mesmo, né, 12, 13 anos. E, como eu te digo, o que eu sei é mais relato, embora a boca seja totalmente visível, né? É engraçado porque é muito organizado, né? As drogas ficam bem dispostas, né? Ao livre, etc. E essa pessoa que falava mais, eu até perguntei para ela assim, tá, mas é estranho porque na entrada da grota tá os policiais armados e tal, e a gente caminha 100 metros, tá a primeira boca, bom, aí tem boca para tudo que é lado, né? E isso é relato dela, não tem como aferir se é assim ou não, me parece fidedigno. E ela disse, não, é que existe um acordo do tráfico com a UPP. Se não houver operação, evidentemente, coisa parecida, o acordo é, durante o dia, os policiais ficam fora, nas entradas, fazendo a guarnição, para que não haja ataque, né, para que alguma facção não queira, eventualmente, vir tomar o território. À noite é o contrário. Saem todos os policiais, inclusive para eles poderem dormir, né? Eles saem e aí é que chega o armamento. Então as bocas não têm armamento visível ou coisa parecida. Diz ela que é parte do acordo. E também é por isso que eles colocam menores para ser mais fácil de não identificar, para fugir, etc. Então estava funcionando, ao menos quando eu fiz a pesquisa de campo, mais ou menos nessa dinâmica. Me parece fidedigno por quê? Porque como eu ficava no Morro do Alemão e no Morro do Alemão não tinha boca na área de PP, né, em tese, durante o dia tinha diversos policiais em vários pontos do morro. E quando subia à noite, não havia nenhum policial. Então, me parece que o relato que ela fez de que há um acordo, digamos assim, durante o dia faz o policiamento ostensivo na rua, enquanto o tráfico não apresenta nenhum tipo de armamento ostensivo, né? Inclusive são menores, né? Crianças, muitas vezes. À noite isso se inverte. Bom, aí aparece o armamento ostensivo dos traficantes, mas como forma não de intimidação do morador ou coisa parecida, mas como forma de fato, resguardar o território. Né? Isso foi um dos relatos. Né? E uma coisa que incomoda muitos moradores é que o que eles chamam de bala perdida, que na verdade também não é perdida, porque ela não se perde em toda a cidade, né? Dificilmente, normalmente ela é perdida na favela. Por exemplo, Tim Lopes, quando foi assassinado, ele ganhou uma escola no Alemão. E os tantos moradores que são assassinados, eles não são lembrados. Os moradores, eles próprios têm que estar pintando o nome das crianças, etc., né, nos muros, etc., como forma de memoração, de lembrança. Né? E isso é algo que é carregado, ou seja, mesmo quando morre alguém que não é da favela, na favela ele ganha uma escola e com o seu nome, em homenagem. E aí, quando o morador é assassinado por uma força do Estado, bom, é uma bala perdida, uma casualidade. Né? Então, tem essa dinâmica, esse conflito sempre imanente. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu recapitular uma coisa que você falou aqui sobre essa, pelo menos que eu entendi dessa forma, né? Você faz um recorte aqui racial também, né? Isso é evidente, né? Se torna evidente, apesar de a gente ter já um número de nordestinos muito grande, né? Exato, é uma simplificação, né? Desculpa te interromper. Claro. Principalmente na década de 60, 70, o fluxo migratório, o próprio alemão torna. Só que o nordestino não é o problema, né? Porque o nordestino, em tese, é considerado trabalhador. Ele não é visto da mesma forma, né? Então, tem um componente étnico, digamos assim, acoplado ao componente racial, né? Desculpa te interromper. Não, sem dúvida. Não, o que eu ia falar é o seguinte: eu trabalho muito com uma questão que eu chamo, enfim, baseada em toda uma historiografia, Raimundo Faoro, que era advogado, que, né, bem conhecido, que é a cultura do mandonismo. Quer dizer,
quando você chega num ambiente desse, já não existe uma cultura, e aí, independentemente se é claro que cada um vai ter seu modo de operar, independentemente se é o Estado, o tráfico, a milícia, mas quando você impõe uma certa força, um certo poder, e as pessoas se submetem a esse poder, não vem de uma cultura mandonista, e eu digo isso pelo seguinte também, puxando um grande amigo meu, deixo aqui meu abraço, se ele estiver assistindo, o Wallace Lopes, que defendeu o doutorado há pouco tempo também no IPU, ele trabalha com uma questão que eu acho muito interessante, que ele chama de abolição em curso, que, na verdade, né, o documento assinado pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, na verdade, aquilo ali é, é algo proforme quase, né? Assim, é um negócio que, claro, libertou, mas ao mesmo tempo, quer dizer, que liberdade é essa, né? Quando a gente chega numa comunidade, como você falou que o alemão, que é uma comunidade centenária, quer dizer, quando você chega numa comunidade antiga como essa cultura do mandonismo, ela existe desde sempre. E como você faz uma abolição, mas ao mesmo tempo você não inclui o negro na sociedade de maneira igualitária como, entre aspas, os brancos, porque também ter branco no Brasil é muito difícil, né? A gente é um povo miscigenado. Eu estava até lembrando agora, quando a gente vai para a rede social, bota a opção cor, não, raça, todo mundo bota branco. Pô, peraí, branco? Branco caucasiano. Pô, quem aqui é branco caucasiano? Né? Então, assim, essa questão eu acho bastante interessante que o Wallace coloca, da abolição do curso. Não dá para a gente usar isso aqui, olha, a maneira como as pessoas se colocam, e aí especificamente o alemão, mas em outras comunidades, e na região periférica do Rio de Janeiro, quando te pega, por exemplo, o subúrbio, né, a gente também pode trabalhar isso, e até uma coisa que é interessante, uma coisa é a favela da Zona Sul, da Zona Norte, outra coisa é a favela da Zona Oeste, são completamente diferentes. Né? Então, assim, essa questão da abolição em curso, aí você pega isso e observa a maneira como as pessoas se colocam, e aí você deve ter visto muito isso nas entrevistas, como as pessoas se colocam enquanto cidadão, possuidor de direitos, quer dizer, né, e o direito é bastante objetivo, né, pelo menos em tese, é bastante objetivo com relação, né, aos direitos das pessoas. Né? E aí você não acha que passa um pouco por isso, por essa questão de uma cultura do mandonismo, então a pessoa se sujeita a determinada lógica pelo poder, pela força. Né? Não necessariamente a força armada, mas pela força. Né? Uma coisa é o Estado chegando, você até falou nisso, num apartamento em Ipanema. Outra coisa é o Estado chegando numa casa no Alemão. Né? Aí se você puder fazer um comentário sobre isso. Sim, é curioso, Paulo, porque uma das primeiras entrevistas, um morador estava relatando que tinha umas crianças jogando bola, né, jogando futebol ali e tal. E ele acenou porque ele conhecia as crianças e os policiais da UPP imaginaram que ele estava fazendo algum código, porque é como se fosse, tá avisando que os policiais estão aqui. E os policiais já chegaram batendo nele. Ele até tentou procurar as vias oficiais do Estado para registrar ocorrência, etc., que ele é vinculado a uma ONG, e ele mesmo falou que desistiu no meio da burocracia. Só que o que ele colocou depois disso, que foi muito forte quando ele falou, é por que é que pode? Isso é uma coisa que incomodava ele, falando comigo como pesquisador, ele dizia assim, tá, mas por que é que pode? Né? E essa eu acho que serviu de problema de pesquisa, digamos assim, ponto de partida do problema de pesquisa, porque é como se cada um devesse saber o seu lugar. Né? Só que o saber o seu lugar não significa uma aceitação pacífica. Isso é uma aceitação que tem um componente de carga pesada histórica, que aí, claro, pesa a raça, pesa o território, né, e pesa diversas outras subalternidades que aqui talvez não seja mencionado. É curioso que o Florestan Fernandes ele falava que o Brasil vivia diversas temporalidades, né, de acordo com o deslocamento espacial. Então, é como se nós pudéssemos viver, né, de acordo com o trânsito em tempos diversos. Eu suponho, né, que isso foi mais ou menos encurtado, mas a discriminação, elas são, de algum modo, uma perpetuação do passado no presente. Então, não tem como nós compreendermos o porquê que pode, ou cada um tem o seu lugar na cidade, se nós não entendermos que isso é fruto de uma continuidade.
é fruto da forma como houve a integração do negro na sociedade de classes. Ou seja, nós temos os imigrantes, por exemplo, italianos, aqui no Rio Grande do Sul, italiano, alemão, que começa a imigração em 1824, os alemães em 1875, os italianos, são os primeiros a receberem cotas, porque eles ganhavam terras, ainda que em tese depois deveriam ter que pagar, eles ganhavam as terras. E quando tu vê que a imigração italiana coincide com a desintegração do escravismo. E não há registro histórico de negros que tenham ganhado terras na abolição. Ou seja, o Florestan Fernandes fala, talvez até de uma forma um pouco exagerada, de que não houve um treinamento, né? Eles não estavam adequados, eles não tinham como compreender a dinâmica de uma sociedade de classes vindo de uma sociedade escravocrata, né? E por isso, claro, que teve uma dificuldade de integração. Só que essa integração, ela faz com que se perpetue o racismo, por exemplo, a modernização conservadora que houve no Brasil, ela não exterminou, talvez não como o Florestan Fernandes pensou, e é por isso que tem uma crítica até do Nelson do Valle e outros pesquisadores, porque ele imaginava que a modernização poderia, de algum modo, atenuar o componente racial, já que o capitalista, em tese, não faria distinção entre se é negro e se é branco para fazer a compra da força de trabalho. E como eu falei logo no começo, isso não se processou dessa forma, porque tem um dado de componente histórico da desintegração do escravismo, mas que o negro passa a ter uma funcionalidade diversa, e essa funcionalidade é exercer papéis de subalternidade social. Então, isso é uma das contradições que mobilizam o tema, ou seja, ao mesmo tempo que ele é imprescindível para afirmar uma subalternidade, isso significa executar serviços para a cidade que o branco eventualmente não quer cumprir, né, e tem essa funcionalidade, ao mesmo tempo, essa funcionalidade ela tem o antiverso, que é a pessoa tem que ser, digamos assim, ser criminalizada em qualquer espaço da cidade, poder ser sujeita a sofrer violações, a ter o seu território invadido, né, militarizado. E é curioso, porque o crime que incomoda na cidade é o crime do tráfico. É como se o crime que fosse cometido pelos bairros de classe média alta, inclusive pega os últimos governadores do Rio de Janeiro, os últimos prefeitos, né, não se faz digamos assim, isso foi um entrevistado até que me falou, esse argumento é dele. Ele me disse assim, tu vê que curioso, quando a favela tem traficantes, então quando se faz uma intervenção, uma operação, se entra em diversas casas, porque em tese ele poderia ter fugido aqui, podia estar na minha casa, então eles invadem logo 3, 4, 5 casas nesses mandados de busca e apreensão coletivo, né? Ele perguntou, tá, mas por que o vizinho do Cabral não podia ter escondido nada? Por que eventualmente o vizinho de cima, de lado, da porta do lado, não poderia ter escondido nada? Por que o morador da favela acobertaria um traficante, mas os crimes que são cometidos, né, eventualmente escondeu uma joia, escondeu o dinheiro, já que, né, era despendido uma grande quantidade de dinheiro e joia, por que isso acontecia? Né? Então, é um dado estarrecedor, mas que retrata essa disparidade do fenômeno jurídico. E talvez, até já estou vendo que a gente está com um avançado horário, até um dado que é curioso, que eu também utilizei como dado de pesquisa, foi uma fala de um entrevistado que ele se sentiu muito contemplado em dar entrevista, porque parecia que ele estava colocando para fora a sua resignação, né? E ele disse assim, quando um favelado morre, ele já estava morto antes. E ele já estava morto antes várias vezes. Ele estava morto quando viram a cor da pele, né? Estava morto quando viram sua condição social, estava morto quando viram sua ficha criminal para ver se ele poderia ter sido morto ou não ter sido morto. E na verdade, ele falou, ele já foi morto várias vezes quando ele foi identificado como favelado. Ou seja, quando alguém da favela morre, essa sociedade já matou ele várias vezes antes. Né? Não se trata de um homicídio específico de alguém que está sendo exterminado naquele momento. Não, porque ele pode ser matado. Ele é alguém que pode ser exterminado. Né? E a pesquisa, claro, tentava, de algum modo, ilustrar quais são os elementos que conformam que essa subjetividade já tenha sido morta várias vezes até, de fato, ser do ato. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Essa morte social, né? Não sei se você queria dizer algo nesse sentido, né? Mas é uma morte social.
que a gente, né, que essas pessoas, a gente não, né, assim, a gente enquanto povo, né, mas que as pessoas sofrem, né, pelo simples fato de ser um morador de favela. E é bastante interessante. Por exemplo, a obra do metrô, né, da linha 4, né, é bem legal, assim, tem um relato bem legal que é o seguinte: eles esconderam a estação da Rocinha até a inauguração, porque existe a estação de metrô da Rocinha. Foi escondida até a inauguração, porque imagina, pensar um metrô em que você vai ter a estação da Rocinha. Quer dizer, no mínimo eu pedi para desviar ali, porque a favela vai ter assalto e tal. Só que, no entanto, a Rocinha é a região administrativa da cidade que tem o maior número de carteiras assinadas. Exatamente a Rocinha. Quer dizer, isso é um dado bastante interessante da gente perceber. Quer dizer, perceber que a favela não é um passivo, né? Na verdade, a favela é um ativo da cidade. Porque se a gente for pegar pela cultura, por exemplo, o Rio de Janeiro é conhecido por que tipo de estilo musical? Ou estilos musicais? É o funk internacionalmente. É o funk, é o samba, é o pagode. Onde está a raiz desses três tipos de música? Né? É a favela, é o negro, é a cultura africana que está aqui, né? Que sofreu o processo de aculturação, mas a cultura africana está bem forte aqui. Se você pegar nos Estados Unidos, a mesma coisa, o jazz, o blues, é a matriz africana. Quer dizer, em vez de a gente lidar como se coloca como um passivo, na verdade a gente tem que lidar como um ativo. E começar a perceber, estudar as favelas, estudar as periferias, exatamente para entender o funcionamento, como funciona culturalmente isso, e como a gente pode integrar esses territórios à cidade. Porque a cidade que eu digo, a cidade que é conhecida, porque eles já estão dentro da cidade. Mas integrar, né, fazer uma cidade mais integrada, né, porque o Rio de Janeiro ele é muito complexo. E as pessoas agem como se o Rio de Janeiro fosse um imenso bloco de classe média, média alta. E não é isso. Né? Eu acho que a sua pesquisa traz uns elementos bastante interessantes para a gente pensar uma cidade mais diversa. Né? E pensar também o seguinte: olha, dentro dessa diversidade a gente precisa incluir as pessoas também no sistema jurídico, também, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, principalmente escola pública, né? Preciso trabalhar a questão do direito na escola pública, entender o que é a Constituição, entender o que é ser cidadão, o que é cidadania. Cidadania não é você de 2 em 2 anos votar ou para prefeito ou para presidente. É uma coisa que se dá no cotidiano. E aí, quando você coloca esses questionários, quando você entrevista essas pessoas no alemão, me parece muito, aí eu vou ler com calma a sua tese, me parece muito que as pessoas pensam um pouco nesse sentido de cidadania aplicável para os outros e não para mim. Né? Eu não estou incluído nisso, seja por classe, seja pela raça, eu não estou incluído. Até a gente tocou aqui na questão do nordestino como trabalhador, mas o nordestino ele sofre muito preconceito. Pejorativamente, no Rio de Janeiro, chamamos o nordestino de Paraíba, que nem existe, né? Porque existe o paraibano. Em Minas, é baiano. Minas, São Paulo chama de baiano. Né? Isso é uma forma pejorativa de você lidar com um determinado segmento da população. E aí eu gostaria do seguinte, Renê, a gente já está se aproximando aqui, já batendo no teto da nossa live, que você, se quiser fazer mais alguma colocação e já apontar aí para as considerações finais, né, da sua fala, e aí a gente terminaria a nossa live de hoje, que foi uma conversa muito boa, né, muito. Pena que não apareceram perguntas, que as pessoas às vezes ficam constrangidas de perguntar, dá um susto, né? O cara é doutor, é advogado, é doutor, doutor mesmo, né? Não é... Que, aliás, só uma historinha bem rápida. Você sabe qual a origem de chamar médico e advogado de doutor? Vem do século XIX, aliás, mais para trás, que as universidades só conseguiam o título de doutorado, o doutorado só existia para direito e medicina. A área de humanas não tinha doutorado, então se convencionou, como se formou muitos médicos e advogados, a elite formou muitos médicos e advogados, então se tornou, né, não um título, e sim uma forma de tratamento você chamar alguém da elite de doutor, exatamente pela formação ou de médico ou de advogado. Mas eu passo a palavra para você fazer as considerações finais aí.
Bom, Paulo, eu agradeço, né, já que a gente vai se adiantando para o término já da nossa conversa. Inicialmente dizer que foi um grande prazer dialogar contigo, né, fico à disposição, eventualmente, para outro debate, outro encontro, né, sobre a temática que seja feita ao tema. E é claro, eu acho que o fato de eu ter feito essa pesquisa, com todas as limitações que ela tem, e acho que uma leitura até apressada consegue captar as fragilidades de uma tese, evidentemente. Como até na defesa eu falei, não se trata aqui de um ponto de chegada, é muito mais um ponto de partida, porque é uma realidade distante, é um objeto distante, só que eu acho que precisava ser um local onde foi falado, ou seja, uma universidade como a UERJ, um programa tradicional como o direito, não ter uma tese defendida sobre favela, me parecia uma lacuna muito grande. E é um esforço inicial, e a gente torce, evidentemente, até pela UERJ ser uma das pioneiras na implementação das ações afirmativas de cota, que essa tese seja, de fato, um dia defendida, reivindicada por um favelado, talvez por um negro, por alguém que ocupe esse papel de subalternidade social. Isso não significa, evidentemente, que há um cerceamento do lugar de fala de pessoas que são de fora e que entendem que há naquela localidade uma problemática não só teórica, mas de expor as contradições que mobilizam a dinâmica de uma cidade. É disso que se trata. Eu acho que falar do Rio de Janeiro sem falar de favela significa esconder algo que é difícil de ser omitido, difícil de ser ocultado. Então, só para encerrar, né, a gente torce que para os próximos anos que outros estudos na área do direito especificamente, porque outros âmbitos eu sei que é melhor desenvolvida essa questão, mas que se tenha mais estudos sobre favela e partindo, se possível, de pessoas que encarnem, né, em primeira pessoa todas essas mazelas, porque certamente elas vão ter maior capacidade política e vão estar ocupando posições que são importantes, né? O título não constitui a pessoa, né? Ser doutor não torna a pessoa acima de outra pessoa. Pelo contrário, eu acho que o título só vai ter serventia à medida que nós tenhamos, a partir da nossa produção do conhecimento, né, ter conseguido revelar algo que constitui uma mazela social, constitui uma debilidade, constitui uma contradição, que possa exibir as desigualdades e a gente trazer essas desigualdades para dentro da universidade, para a universidade não se fechar para os problemas sociais, pelo contrário. Né, os problemas sociais eles devem constituir o nosso objeto de pesquisa, porque deve constituir, ao meu entender, numa visão crítica de mundo, deve constituir um problema de vida, né? Como nós vamos transformar a realidade. A transformação da realidade passa pela compreensão dela, então a universidade também tem seu papel em desvelar essas contradições para tentar, de algum modo, né, solvê-las. Né? Então, eu te agradeço, Paulo, muito obrigado pelo espaço, né? Como eu digo, fico à disposição. Foi um grande prazer, um grande privilégio dialogar contigo hoje. Obrigado, agradeço a participação aí, o nosso pesquisador aí, doutor, né, em Direito, enfim, do René aí, que gastou, né, nos deu aí o privilégio aí de 1 hora e pouquinho aí de conversa, uma boa conversa, né, e aí, né, vamos encerrando a nossa live de hoje, né, com sempre o Fique em Casa, o vírus já está aí, quase, ainda não está controlado, mas já temos uma vacina no horizonte, né, algumas vacinas no horizonte, né, mas o importante é a gente manter aí o isolamento, continuar em casa, está faltando pouco aí para que acabe aí esse sufoco que a gente está passando, mas ao mesmo tempo a gente tem aí as lives acontecendo que aproximam aí pesquisadores do Rio Grande do Sul, pesquisadores do Rio de Janeiro, para poder conversar um pouco aí, não só sobre o Rio de Janeiro, mas falando de maneira geral, pelo menos serviu para aproximar as pessoas, né, sobre o ponto de vista acadêmico, que é uma coisa muito interessante. E encerrando, René, só falando assim, a gente tem pouca coisa escrita sobre o Rio de Janeiro, em muitas áreas, não só do direito, economia, história, a gente tem mais sobre o Rio de Janeiro, mais século XIX, XVI, XVII, enfim, XVIII, pouca coisa, não, pouquíssima coisa do século XXI e pouca coisa do século XX. Então a gente precisa refletir mais sobre o Rio de Janeiro, que se faz muito necessário. Aí no Rio Grande do Sul eu sei que o regionalismo é muito forte, né? E o que é uma coisa boa, porque aí você passa a entender melhor, né, a sua terra, né? A sua terra, eu digo de maneira geral, né? A gente consegue compreender o Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco de uma maneira muito melhor do que a gente consegue entender o Rio de Janeiro pela falta de reflexões que a gente tem
sobre, né, a cidade do Rio e o estado do Rio. Então, novamente, aí, obrigado pela participação e também a presença aí de todos e todas, e damos por encerrada a nossa live de hoje.